Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula atacou o governo anterior. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Deviam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Repetindo o discurso da mulher, Janja, em Paris, o petista mencionou números duvidosos sobre a fome e a proteção ambiental no Brasil. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Hoje, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, disse que o partido vai acionar a justiça contra o pronunciamento de Lula por, abre aspas, fazer uso indevido do rádio e da televisão para realizar um discurso eleitoreiro, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa declaração, esse balanço de Lula foi gravado ainda na sexta-feira, exibido ontem à noite, e aí o presidente fez aí um balanço dos 16 meses de governo em rede nacional. O que você destaca aí, Silvio? Boa noite. Paula, boa noite. Boa noite, Pioto, Cauti, aqui pelo telão, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Foi uma montanha de fake news, uma montanha de mentiras e uma peça publicitária. Não há, do começo ao fim, não há nada nesta peça publicitária, até a trilha sonora faz as pessoas que, desavisadas talvez, chorar. Né? Até a trilha sonora, o semblante do Lula triste, né? Como se estivesse se lamentando, mas se lamentando do quê? Quase 2 anos, 1 ano e meio de governo. Ele foi eleito em novembro, praticamente outubro de 2022, tomou posse em janeiro do ano passado e ele não conseguiu resolver absolutamente nada, pelo contrário, os indicadores econômicos pioraram, ao contrário do que ele diz. O Brasil é hoje um exemplo mundial e, aliás, o único, porque não há outro país, mesmo países com as mesmas condições geográficas, demográficas como as nossas, eu posso citar aqui a Costa Rica ou o Chile, que tem a dengue no inverno. O Brasil é campeão mundial de dengue, a maior epidemia da história. O Brasil tem um desmatamento que avança. As queimadas pioraram na Amazônia, no Pantanal, com recorde de novo, recorde histórico. O Brasil tem indicadores macroeconômicos e mau uso de recursos públicos o tempo inteiro. E o Lula consegue ir para a frente de uma câmera, num discurso ensaiado, lendo um teleprompter preparado, mentir. Foi exatamente o que ele fez. E a verdade, ela vem à superfície com tanta facilidade que a esquerda não consegue defender esse governo no Congresso Nacional. Que o discurso de Lula não conseguiu ser defendido por nenhum político de esquerda nas redes sociais. Talvez um tweet da Gleisi Hoffmann é o máximo que você consegue encontrar, até porque ele é presidente do PT. Então, é tudo gasto. A Janja está em Paris. Por que ele não lembrou que a primeira-dama, Janja da Silva, está em Paris gastando o nosso dinheiro, com uma equipe de filmagem, por exemplo, ao redor, com assessores? Por que ele não lembrou que o governo dele tem a primeira fuga de um presídio que até fevereiro era de segurança máxima? Mas, segundo o ministro, a guarda relaxou porque era carnaval e o Tatu e o Querubim fugiram do presídio no Rio Grande do Norte. Cortaram, com alicate, cortaram o arame, como se vê naqueles filmes de 1980 e 90. Esses são recordes, essas são as marcas do governo Lula. Isso ele não consegue esconder. A realidade se impõe, os fatos se impõem e está ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco a gente entra na agenda diplomática.
Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Sua análise aí a respeito do pronunciamento do presidente Lula em relação à economia, que é um assunto que você acompanha de perto, nosso colunista aqui da nossa revista digital. Só abrir aspas aqui para o presidente Lula, quando ele diz o seguinte: não abrirei mão da responsabilidade fiscal, e mais adiante diz assim: aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Fecho aspas. Muito boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, Silvio, Cauti, a todos vocês que nos acompanham. Sejam bem-vindos aqui nesta segunda-feira. Boa semana a todos. O presidente Lula, ele só resolveu dobrar a aposta. É um governo ruim, baseado em mentiras, em factoides e em ilusionismos que ele tenta enganar. Alguns incautos caem, outros são extremamente bem pagos para acreditar nisso, como a gente sabe. E a maioria das pessoas simplesmente sabe claramente de que isso não é verdade. Vamos pegar pela primeira parte que a gente exibiu, em que ele disse assim: deixar é sujeito indeterminado, mas ele está querendo dizer que o governo passado deixou a maior taxa de juros do país. Vamos lá. Sim, a taxa começou a cair, era em 13,75 até junho do ano passado. Poderia ter caído antes se o presidente da República, este aí que você viu, o presidente Lula, não tivesse começado o mandato dele com uma PEC fura-teto e com um discurso completamente nocivo à economia do país, agressivo e deselegante contra o presidente do Banco Central e contra a responsabilidade fiscal que ele diz proteger. Não é de verdade. Antes de eu voltar à Selic, vamos lá. Gastos de 1 trilhão. A dívida pública, a dívida nominal de 1 trilhão. É dívida de pandemia sem estarmos vivendo uma pandemia. 68 bi agora no primeiro semestre, alguma coisa assim, de déficit negativo também, ou seja, negativo nas contas. Do que nós estamos falando? Que responsabilidade fiscal é essa do governo Lula? Não tem. Ele fala contra a responsabilidade fiscal, inclusive nas raras tentativas que a equipe econômica dele, do ministro da Fazenda dele, Fernando Haddad, que virou taxade, virou taxa humana, essas coisas todas, tenta, nos raros momentos, dizer ao presidente: olha, isso aqui foi feito para dar errado e o senhor está insistindo nesse erro. Mas como ele é o czar do governo, ele acha que ele é intocável, ele fica dobrando a aposta e ele conta para ele mesmo a mesma mentira até que ele mesmo acredita e ele passa a falar como se fosse uma verdade. Vamos lá, quando ele diz assim, deixaram a taxa de juros, a maior taxa de juros, só que deixou um governo que crescia com taxa de juros altos, 2,9% em 2022. Ele não entregou o crescimento e ficou reclamando. Cresceu 2,9%, sim, muito no esteio do governo anterior, mas ficou reclamando da taxa de juros, que poderia ter caído muito antes. Este ano, com uma taxa muito mais baixa, porque está em torno de 10 e pouco, e provavelmente na próxima reunião do Comitê de Política Monetária vai manter a taxa, porque vai ser uma sinalização do Banco Central dizendo: olha, estão brincando com a inflação e nossa obrigação é segurar a inflação. Não vai crescer mais 3% ou 2,9% este ano. E o país está, neste momento, não só com a dívida social, que é dengue, a dengue do inverno, como fez questão aqui o Silvio, mortes por dengue, uma coisa dos anos 80 que já poderia ter sido evitado neste momento, e pior do que tudo isso, nenhuma sinalização de que vai melhorar. Esse factoide que ele falou da reforma tributária, por enquanto não tem nenhuma garantia que a situação vai melhorar para o país. Aliás, ela está natimorta, essa reforma tributária. O próximo governo vai mexer novamente nessa reforma tributária e vai fazer uma nova reforma. Carlo Cauti, muito boa noite. Hoje de maneira remota aqui conosco em Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo. Cauti, o que você destaca aí da declaração do presidente Lula, que inclusive citou a Petrobras nesse balanço aí de 18 meses do governo, aspas aqui para o presidente Lula. A Petrobras está produzindo mais e importando menos, nas palavras do presidente Lula. Cauti, boa noite. E está sendo devastada mais uma vez em suas contas públicas, muito bom, em suas contas da Petrobras, além das contas públicas. É muita devastação por um governo só. Muito boa noite, Paula, boa noite, Piotto, boa noite, Silvio, boa noite ao mestre Augusto, boa noite para o nosso público. Eu me junto aos meus colegas. Essa mensagem do presidente Lula é uma bulimia de canalices. Eu até pensei, quando eu vi ontem esta mensagem, eu pensei naquela frase do Milor, né, que dizia que a canalice é imensa, a ignorância não tem limites, e parafraseando o Milor, e o Lula é incorrigível, né?
Porque não é possível que em tanto poucos minutos a gente teve um conjunto de mentiras faladas, explicitadas dessa forma. É tudo mentira. Não teve uma coisa que o Lula falou que é verdade. É mentira que a Amazônia está sendo preservada. Temos recordes e recordes de queimadas, não só na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. Temos queimadas, aumento, recorde, número de queimadas recordes em vários biomas do Brasil, e a ministra Marina Silva quieta. Temos uma explosão de dengues e o governo se recusou a comprar em março de 2023 a vacina contra a dengue. Esperou em dezembro do ano passado para comprar vacina contra a dengue. Temos uma explosão de casos de dengue, inclusive no inverno. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, quieta, calada. Temos um desastre nas contas públicas. O governo passado, em meio à pandemia, em meio ao caos econômico global, entregou para o governo Lula, entre 2022 e 2023, contas públicas em dia, no azul. Único caso no mundo, onde, depois do G20 pelo menos, onde um governo conseguiu entregar, durante a pandemia, as contas no azul para o governo seguinte. O que o Lula fez no primeiro ano de governo? Devastou as contas públicas. Fechamos o ano passado com um déficit primário de mais de 2,20% do PIB. Ou seja, Lula pegou as contas no azul, levou no vermelho. Então, mais uma mentira. E o ministro Haddad quieto, calado. Melhor, o ministro Haddad fala muito e impõe taxas, né? Porque é a única coisa que sabe fazer. A questão dos alimentos, que tiraram milhões de pessoas da fome, isso aí nem sei onde pegaram esses dados, isso aí é um delírio puro, não faz sentido nenhum, não existe esse dado, isso na cabeça do governo. Aquela mentira, aquela fake news que foi divulgada durante as eleições, que mais de 30 milhões de brasileiros estariam passando fome, é uma mentira, aquilo ali é uma estatística feita de forma porca, porque perguntaram para os brasileiros se eles gostariam de comprar alguma coisa naqueles dias, algum alimento que eles não conseguiriam, mas não perguntaram se era arroz, feijão, ou se era Nutella, ou se era cachaça. Então, não existe esse número e Lula está mentindo mais uma vez. Ou seja, são mentiras em toda a linha. O Brasil não voltou à civilização, o Brasil voltou ao caos econômico, ao caos da segurança pública. O Brasil voltou a ser um pária internacional, a apoiar regimes ditatoriais, e vamos falar disso daqui a pouco. Ou seja, o PT e o Lula, mais uma vez, já que estamos em tempos olímpicos, né? Mais uma vez se confirmam prata, ouro e bronze em mentiras deslavadas. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. A gente comentava aqui, quem será que escreveu esse texto que o Lula leu na noite de ontem, Augusto? Algum palpite? Não foi, isso aí eu sei, não sei quem é que mentiu por ele, mas isso também não falta no governo. Minimamente alfabetizado, só não comete erros aí crassos de português, meu Deus, só precisa saber mentir, não precisa saber português. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu parceiro Piotto, meu irmão Silvio, grande Cauti. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, o Lula, nós mostramos há 2, 3 dias ele confessando, é um vídeo antigo já, assim, que ele mente mesmo com números. Ele sempre usou números para desenhar uma outra realidade, a que lhe convém. Então ele confessou. Ele recentemente disse que haviam morrido na Palestina 12 milhões de crianças. Quer dizer, o dobro das mortes que ocorreram no Holocausto. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus. O Lula assassinou 12 milhões de crianças e não fica nem ruborizado. Ele mente como quem respira. A Dilma aprendeu com ele. Ele escolhe prazos, eu não entendi porque ele escolheu, assim, não existe um pronunciamento que faça um balanço de 1 ano e meio. Eu não sei qual é o objetivo dele, 1 ano e meio de governo e só mentindo. Ele não fala da morte dos Yanomamis, claro, como já se lembrou aqui, não fala nada da tragédia do Rio Grande do Sul, foi completamente esquecido pelo governo. Continua. Rio Grande do Sul continua enfrentando essa tragédia e o governo não está nem aí. Não permitiu sequer que o Rio Grande do Sul tivesse uma
moratória ali da dívida, né, daqueles pagamentos para o governo. Ele cobra a dívida do Rio Grande do Sul como se fosse um estado que não tivesse enfrentado nenhum tipo de drama, problemas, etc. Ele não fala nada do escândalo do arroz, né, que beneficiou até vendedor de queijo. Tal. Eles desaprenderam, né? Longe da cena do crime, eles desaprenderam como é que se rouba. Antes eles eram mais ágeis. Eles já estão ensaiando o Petrolão, o retorno, com a recompra, né? Estão recomprando refinarias, que explica em parte o saque sofrido pela Petrobras recentemente. E eles já estão ensaiando a volta, mais uma edição do escândalo. E finalmente, nós vamos falar depois, tem a política externa, né? O Maduro seguiu o conselho do Lula, construiu uma narrativa. Foi isso que ele acabou de fazer, como mostraremos daqui a pouco. Enfim, o Lula alguém foi condenado por isso, então eu repito, o Lula, além de ladrão, é mentiroso. E é o que ele faz. Aí achando que o povo brasileiro é composto por um bando de imbecis. Silvio. Paula, e uma linha, porque a gente falava aqui nos bastidores, o Lula, no primeiro governo, no segundo governo, o Lula teve ao seu lado, para produzir os discursos, Augusto, o Luiz Dulce, um mineiro. Luiz Dulce, ele era professor formado em letras clássicas, era professor de literatura. Teve o André Singer. A Dilma Rousseff teve o Thomas Trauman. O Lula agora tem o Paulo Pimenta. Era só isso. Isso aí.